Pastor Isaías, vem para cá. Para quem não conhece o Pastor Isaías é o nosso líder do Legacy, pastor na Lagoinha Matriz, em BH, um homem de Deus que está sempre com a gente, nos ajudando nessa batalha. E eu creio que hoje, através da vida dele, o Senhor vai fazer grandes coisas, assim como ele já tem feito. Amém? Estendam suas mãos para cá, vamos orar pela vida do nosso pastor. Senhor, em nome de Jesus, nesse momento colocamos a vida do pastor Isaías diante do Senhor. Nós pedimos, Pai, usa ele, assim como o Senhor tem usado, como instrumento em tuas mãos, Pai. Que ele venha transmitir tudo aquilo que o Senhor quer, que ele seja a boca do Senhor neste lugar, Pai. Em nome de Jesus, Pai, que nós venhamos viver e experimentar algo inédito nessa noite, Pai. É isso que nós oramos e te agradecemos no nome de Jesus. Amém. Aplauda o Senhor mais uma vez. E a única coisa que eu falei aqui para o pastor, o único requisito que tem de pregar aqui é que a gente precisa chorar. Então ele está com essa missão aí. Boa noite, meus irmãos, tudo bem? A graça e a paz do Senhor Jesus. É um prazer estar aqui com vocês essa noite. Mineiro é um negócio danado, né? Chega na praia, chove, né? A gente não tem praia em Belo Horizonte, lá é só morro, café e pão de queijo, e tá bom, né? A gente está feliz com isso. Vem poucas vezes para a praia e quando vem chove, né? Mas tá tudo certo. Deus é bom demais. Tem alguém feliz com o Senhor Jesus aqui? Eu também estou feliz demais com Ele. Na verdade, eu tenho mais do que eu preciso, estou melhor do que eu mereço, e estou feliz de estar aqui. É sempre um privilégio muito grande estar aqui na Baixada, os irmãos aqui do Guarujá, de Santos, também de Praia Grande, são amigos que Deus me deu, aquelas coisas estranhas que só Jesus faz, né? Nunca imaginei conectar com gente. São Paulo, né? Os paulistas costumam ser um pouco mais chatos, estou brincando. Tudo em paz, mas aprendi a amar vocês e nós fazemos parte da mesma família. Deixa eu me apresentar brevemente antes de pregar. Eu costumo dizer que tem 4 coisas a respeito da minha vida que você precisa saber. Depois não tem mais nada de relevante, a minha biografia resume essas 4 coisas. São as 4 paixões da minha vida. A primeira é que eu sou completamente apaixonado pelo Senhor Jesus. Tem alguém apaixonado por Jesus aqui? Então nós compartilhamos dessa mesma paixão. A segunda é que eu sou completamente apaixonado pela família, o presente que o Senhor me deu. Sou casado com a Núbia, é uma mulher linda, brava, custou me liberar para vir aqui, mas me liberou. E eu tenho uma filhinha, juntos nós multiplicamos, ela chama Isis, tem 1 ano e 11 meses, é a minha cara. Só que nela a minha cara deu certo, ela parece comigo, mas é bonita, esse rosto sofrido nela ficou bom, não sei, é um milagre de Deus, né? Terceira paixão da minha vida é que eu sou completamente apaixonado pela igreja do Senhor Jesus Cristo, especialmente a igreja que o Senhor me plantou, a Igreja Batista da Lagoinha. Então já quero pedir licença aqui ao pastor Mário, eu estou me sentindo literalmente em casa. Então daqui a pouco, se eu tirar o sapato, pedir para puxar uma cadeira para cá, nós já estamos achando uma churrasqueira espiritual aqui, está passando o primeiro pedacinho de picanha espiritual, e eu não estou falando de carne não, amém? Daqui a pouco vai começar a sair pedacinho por pedacinho, e eu creio que você vai sair satisfeito aqui nessa noite, como se estivesse literalmente na cozinha de uma casa, amém? E a quarta e última coisa é que eu sou mineiro da gema, eu sou completamente apaixonado por café e pão de queijo. E se você não gosta de café e pão de queijo, eu vou orar para Deus ter misericórdia de você. Você não tem noção o quanto isso é bom, amém? Então vamos para a palavra de Deus. Abra sua Bíblia comigo na carta de Paulo aos Colossenses, no capítulo 1. Eu quero ler com você, talvez, um dos maiores tratados cristológicos que nós temos no Novo Testamento. Colossenses capítulo 1, quero falar do versículo 15, ler com você do versículo 15 até o versículo 20. Eu espero antes das meia-noite terminar de expor esse texto com você. Geralmente eu gasto aí 40 minutos a cada versículo, então faz a conta aí, né? A partir do 16 vai contando e vai somando. Estou brincando, pastor, tá tudo certo, senão não volto mais, né? É só uma brincadeira, mas qualquer coisa vira vigília, tá tudo certo, amém? Tem algum pentecostal aqui, só para saber? Então nós vamos junto, amém? Glória a Deus. Colossenses capítulo 1, a partir do verso 15. Eu farei leitura na Nova Versão Internacional. Talvez esteja um pouco diferente da versão que você tem em suas mãos,
mas acredito eu que o Espírito Santo vai nos conduzir ao mesmo entendimento. A palavra de Deus diz assim: Ele é a imagem do Deus invisível, o primogênito sobre toda a criação, pois nele foram criadas todas as coisas, nos céus e na terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos ou soberanias, poderes ou autoridades, todas as coisas foram criadas por Ele e para Ele. Ele é antes de todas as coisas e nele tudo subsiste. Ele é o cabeça do corpo, que é a igreja. É o princípio e o primogênito dentre os mortos, para que em tudo tenha supremacia, pois foi do agrado de Deus que nele habitasse toda a plenitude, e por meio dele reconciliasse consigo todas as coisas, tanto as que estão na terra, quanto as que estão nos céus, estabelecendo a paz pelo seu sangue derramado na cruz. Que assim seja. Feche os seus olhos por um instante. Pai, esta é a tua palavra, Senhor. Nós colocamos o nosso coração diante do Senhor. Nós agora, nessa noite de sexta-feira, declaramos, Pai, que poderíamos estar em tantos outros lugares, mas decidimos estar aqui, porque estamos desejosos de ouvir a tua voz. Então fale conosco, Espírito Santo. Fale ao nosso coração, revela Cristo ao nosso coração. Aos cansados, os coloque de pé, Senhor. Aqueles que estão sobrecarregados, que a leveza da graça os alcance. Espírito Santo, tenha misericórdia de nós, Senhor. Tenha misericórdia do vazio da nossa alma. Não nos permita viver como moribundos que não têm lar, que não têm casa e andam perdidos. Não, nós fomos encontrados. O Senhor nos achou, o Senhor nos deu o teu Santo Espírito. Ele nos encheu e começa a trabalhar em nós. E nós temos uma promessa e uma firme convicção que aquele que começou a boa obra vai terminá-la. Então, Pai, edifica mais um dia na nossa vida, Senhor. Fale conosco, é o que te pedimos em nome de Jesus. Amém, Jesus, amém. Irmãos, a carta de Paulo aos Colossenses é talvez a carta mais cristológica que nós temos do apóstolo no Novo Testamento. Essa carta é literalmente um tratado de cristologia. Talvez pelos desafios que Paulo enfrentava naquela cidade, talvez pelas realidades que ele encontrava, das heresias que se espalharam naquela igreja. E antes de começar a expor o texto que nós acabamos de ler, eu quero apenas dar uma base introdutória para que possamos caminhar juntos aqui. Irmãos, Paulo é o autor dessa carta, ele se identifica logo no começo. Mas diferente da maioria das cartas, Paulo não plantou essa igreja. Não há registro no livro de Atos dos Apóstolos de que Paulo tenha visitado a cidade de Colossos. Geograficamente ela ficava na Ásia Menor, entre Éfeso, que é a capital da Ásia Menor, aproximadamente uns 30 quilômetros, e entre duas outras grandes cidades, Laodiceia e Herápolis. Ela ficava num vale. Essa cidade provavelmente foi fundada, ou na verdade a igreja nessa cidade foi fundada por um dos discípulos de Paulo, um homem de nome bonito para você colocar no seu filho, chama Epáfras, né? Passa aqui, Epáfras, vai facilitar. Eu tenho certeza que não vai ter ninguém com esse nome na igreja, e é um discípulo de Paulo, plantador de igreja, amém? Epáfras planta essa igreja numa cidade que estava num declínio histórico. Colossos era uma cidade que um dia foi muito grande, um dia teve uma cultura pujante, um dia teve um comércio muito grande, mas aquela região era uma região extremamente instável, localizada entre duas grandes placas tectônicas, o que fazia com que terremotos açoitassem aquela região de maneira constante. Laodiceia, uma cidade extremamente rica, conseguia se reerguer com certa facilidade após esses terremotos.
Hierápolis pediu empréstimos a Roma e conseguia se reerguer, mas Colossos não. Um terremoto que a assolou aproximadamente em 60 depois de Cristo, sobre a liderança do imperador Nero de Roma. Nunca mais essa cidade conseguiu ser a mesma. Era uma cidade que agora convivia com a miséria, era uma cidade que agora convivia com um declínio. Aos poucos, Colossos parecia ser apagada da história. Essa carta é escrita depois desse terremoto, e é engraçado que uma cidade extremamente pobre, uma cidade com pouca relevância, com uma cidade em declínio, Paulo, guiado pelo Espírito Santo, decide dedicar um documento inteiro a essa igreja. Uma igreja pequena, uma igreja fraca, uma igreja sem muita estrutura, mas era uma igreja que tinha um favor de Deus para que escrevesse a ela. Aqui a gente já começa logo na introdução já a entender que Deus costuma trabalhar numa ordem diferente. Irmão, sexta-feira, eu acredito que Guarujá tem outros compromissos acontecendo agora. Talvez essa cidade, ou não só aqui, talvez em toda a Baixada, final, sexta-feira é um dia nobre. Não somos nós que culturalmente dizemos o famoso sextou. Eu imagino que tem lugares como esse aqui, salões nobres, com pessoas com sobrenomes nobres, e que foram convidados para essa reunião nobre, para participar dessa reunião nobre. Agora os príncipes do Guarujá, da Baixada inteira, podem se reunir em festas e comerem de coisas boas, e gastarem dinheiro e ostentarem a fama. E eu sinto te trazer uma péssima notícia: você não foi convidado para esse rolê. Não foi convidado porque talvez você não tenha tanta relevância política assim na cidade. Não foi convidado talvez porque o seu nome não é um dos nomes mais importantes dessa cidade. Não foi convidado talvez porque na sua conta bancária tem aproximadamente R$ 7,25. Um pouco mais, um pouco menos. Mas embora o seu nome não esteja na lista dos homens, o seu nome está numa lista melhor que a lista dos homens. Tem gente que já entendeu o que eu estou falando. Você foi convidado para o melhor banquete de uma sexta-feira à noite. E o banquete de uma sexta-feira à noite não é servido de um caviar e uma boa taça de espumante. O banquete é servido da palavra de Deus, do pão vivo que desceu do céu, da nossa alegria. Nós estamos nos servindo do Cristo Jesus, e isso é o que nos basta. Irmão, eu não quero ser notado pelos príncipes desse mundo. O que me importa é que Ele, o Senhor Jesus Cristo, me veja, porque Ele tem os olhos como chama de fogo. É Ele o desejado das nações. Ele é o primeiro e o último, o alfa e o ômega. Ele é aquele que tem o cabelo branco como a neve, roupa branca, cujo nenhum lavandeiro da terra pode lavar. Na sua coxa está escrito Rei dos reis, Senhor dos senhores. Ele é a palavra, o verbo vivo de Deus. É Ele, Jesus Cristo, nosso Senhor. Aleluia. E é esse Cristo que pede para que Paulo escreva essa carta. Uma igreja pequena, uma igreja de pouca relevância cultural, uma igreja fraca e que está sofrendo com um problema de teologia. E aí a gente precisa entender um pouquinho o mundo grego. Se você entender um pouquinho disso aqui que eu vou falar agora, você entende quase todo o Novo Testamento, que todos os autores evangélicos do primeiro século queriam combater. É o chamado dualismo grego, uma espécie de gnosticismo primitivo do primeiro século. Você sabe que a cultura nesses primeiros 100 anos era uma cultura que vinha da Grécia, e toda religião pautava-se nessa cultura, aonde a matéria, o corpo era algo ruim, aonde o espiritual era algo bom. E como seres humanos nós gostamos dessa separação. A gente já faz isso, não é verdade? Você faz o que é sagrado, o que é profano, o que é gospel, o que é secular, o que é de Deus, o que não é de Deus. Então eles traziam esse entendimento o tempo todo, de que o corpo é ruim e portanto nós precisávamos nos libertar dessa prisão corporal
e transcender dessa prisão corporal para uma realidade espiritual. A base da ideia de dualismo grego, pregada por grandes filósofos como Platão, Sócrates, Aristóteles, pautavam no dualismo. E é a partir daí que surge essa ideia de um gnosticismo primitivo. Ele se desenvolve melhor no século II, mas já em Colossos, pelo que Paulo está falando, nós já percebemos que Paulo está combatendo uma espécie de gnosticismo. E qual era a ideia? Irmão, preste atenção, eu não estou falando do século 21, estou falando do século I. A ideia é que uma pessoa específica recebia uma espécie de gnose, de conhecimento. A partir dessa revelação especial, essa pessoa dizia que só ela tornava detentora da verdade, ou seja, quem seguisse os ensinos dela conseguia acessar algo especial de Deus, mas quem não seguisse os ensinos dela não iria conseguir acessar algo especial da parte de Deus. Então esses ensinamentos vinham a partir de uma espécie de dieta. Dizia: olha, determinados alimentos eles te impedem de se aproximar de Deus, e outros alimentos te aproximam de Deus. Determinado jejum, determinado tipo de oração, determinada adoração a seres angelicais. E em Colossos parece que existia uma espécie de culto a algum anjo. Irmão, e não é assim que a história da humanidade tem se desenvolvido o tempo todo. Século V depois de Cristo, um pastor de ovelha está dentro de uma caverna. Ele diz que recebe uma visita de um anjo. Esse anjo entrega para ele revelações. Ele não sabe escrever. Ele volta para uma cidade chamada Meca, e lá ele fala para que o escriba transcrevesse uma revelação que ele tinha acabado de receber de um anjo, uma gnose, algo especial. E sabe qual era essa revelação? Essa revelação é o que é conhecida no islamismo como o livro sagrado deles, uma nova revelação. Séculos depois, um homem chamado Joseph Smith, ele está dentro de casa, decepcionado com todas as religiões que ele frequentou, e ele recebe a visita de um anjo chamado anjo Moroni. Não é o do Bruno e Marrone, é só Moroni. Muito ruim, né, cara? Só Jesus. A partir dali surge uma religião chamada os Mormons, mas Paulo já tinha escrito no ano 50 a algumas igrejas na Galácia. Logo no versículo 1 é dizendo: olha, ainda que um anjo desça do céu e pregue um outro evangelho, senão o evangelho que já anunciamos, que ele seja amaldiçoado. Paulo está dizendo que anjos não têm autoridade para anunciar uma boa mensagem. E sabe qual que era o cerne? O cerne da questão do gnosticismo era que você está separado de Deus e precisa encontrar a Deus. E para encontrar a Deus nós precisamos de um caminho, porque nós não sabemos onde Ele está. E para encontrar a Deus nós precisamos de uma porta, porque existem muitas portas e nós não sabemos qual porta entrar. E para encontrar a Deus nós precisamos de uma revelação, e nós gostamos de revelações especiais, nós gostamos de caminhos diferentes, nós gostamos de algo exclusivo, não é verdade? Eu, por exemplo, sou um entusiasta de perfume. Existe um clichê, um jargão na perfumaria, que eles dizem que quando um perfume fica muito popular e todo mundo tem, eles chamam perfume de ex. Todo mundo já teve um ex que tem um cheiro daquilo ali, porque a gente busca exclusividade. Você não quer usar uma roupa que todo mundo usa, você quer algo mais exclusivo. Imagina, você chega num lugar e chega com a roupa exatamente igual todo mundo. Nós gostamos de coisas exclusivas, uma revelação diferente, uma revelação nova. Paulo então está escrevendo a esses irmãos, e ele quer mostrar para esses irmãos que eles precisavam de entrar para esses lugares secretos, esses recônditos obscuros, pautados em falsas revelações e falsas iluminações. E ele quer dizer que tudo que nós conhecemos e tudo que nós enxergamos se resume dentro de uma só realidade:
o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Irmãos, a fé cristã, ela tem uma pedra angular, e essa pedra angular não é Pedro, essa pedra é Cristo. Pedro é um fragmento dessa pedra, como nós somos um fragmento dessa pedra. A igreja não está pautada na capacidade financeira que ela tem, a igreja está pautada em Cristo Jesus. A igreja não está pautada na capacidade retórica dos seus pregadores, a igreja está pautada em Cristo Jesus. Irmão, se tirar Cristo Jesus não sobra nada. Se tirar Cristo Jesus daqui nós não temos nada. Ou seja, Cristo é o início da caminhada cristã, Cristo é o meio da caminhada cristã, Cristo é o fim da caminhada cristã. Eu me lembro uma vez lendo um comentário bíblico do Spurgeon, onde ele compartilha a história de um jovem pregador que pretendia sucedê-lo na igreja batista, ao qual ele era o pastor. E esse jovem pregador subiu ao púlpito e pregou um sermão sobre santidade, um sermão primoroso sobre santidade. E ao final ele perguntou, Spurgeon dizendo: Spurgeon, preciso da sua opinião, como foi o sermão? E Spurgeon falou: foi o pior sermão que eu já ouvi na minha vida. Ele disse: mas por quê? Eu apresentei sobre santidade, foi um sermão duro, foi um sermão exegeticamente correto, eu expus o texto, foi um sermão hermeneuticamente correto, eu não me desviei da palavra. E Spurgeon falou: existe uma centralidade na igreja, e essa centralidade é Cristo. Todo sermão que não passa por Cristo é um sermão que não presta. Falar sem santidade e sem Cristo é falar de legalismo. Falar de adoração sem Cristo é falar de emocionalismo. Falar de pregação sem Cristo é falar simplesmente de palavras retóricas bonitas. Mas quando Cristo é colocado no centro, coisas extraordinárias acontecem. É por isso que essa reunião não é uma reunião comum como outras que estão acontecendo no Guarujá. Tem lugares iguais esses aqui com parede preta também. Tem lugares iguais esses aqui com telão, com luzia piscando. Tem lugares esses aqui até com musiquinha bonita de fundo. Mas o que torna esse lugar diferente é que esse lugar aqui tem Cristo Jesus como centro da reunião. É só o centro da nossa reunião, porque não adianta nada estar aqui e entender que Cristo é simplesmente o centro desse culto e sair daqui e achar que Ele não é o centro da nossa vida. Irmão, Jesus é o centro da sua vida também, mas não é o centro só da sua vida não. Ele é o centro do universo inteiro, do cosmo inteiro, da existência inteira. E é isso que Paulo quer mostrar, porque ele diz: ei, você quer ver Deus, você quer acessar Deus, você quer chegar até Deus, eu quero te dar esse caminho, eu quero te apresentar. E aí ele começa, versículo 15, ele diz: Ele é a imagem do Deus invisível. Irmão, João 1,18 diz que ninguém jamais viu a Deus. Hebreus 1,3 diz que Ele é o resplendor da glória do Pai. Agora Paulo está dizendo aos Colossos, que Ele é a imagem do Deus invisível. Preste atenção, irmão. Olhar para Cristo é olhar para Deus. Você quer ver Deus? Quer ver a glória de Deus? Contemple Cristo Jesus. Enxergue Cristo Jesus. Cristo é o Deus visível do que nós conhecemos do Deus invisível. Toda glória, toda majestade foi revelada a nós em Cristo Jesus. Nós sabemos que Deus é bom porque enxergamos a bondade em Cristo. Nós sabemos que Deus nos ama porque enxergamos esse amor em Cristo. Nós sabemos que Deus nos deu vida porque enxergamos essa vida em Cristo. Nós sabemos que Deus vai nos buscar porque prometeu que Cristo em breve voltará. Nós sabemos que somos o seu povo porque esse povo é o povo de Cristo. Logo Ele é a imagem do Deus invisível. A exegese perfeita de quem Deus é revelada através de Cristo. Moisés, subindo no alto do monte, ele viu a glória, o resplendor da glória, e ele diz: Deus, me permita ver a tua glória. Mas Moisés não teve o privilégio de ver a glória de Deus. Ele só viu um pedacinho na fenda da rocha. É Davi que decide entrar no lugar santíssimo para comer pão. E Davi, ele tem desespero pela presença de Deus, e ele faz uma oração dizendo a Deus: uma coisa eu vou pedir, eu a vou buscar,
que eu possa habitar todos os dias da minha vida na tua presença enquanto eu viver. Quando a palavra de Deus vem ao profeta Isaías, no ano da morte do rei Uzias, ele diz que ele olhou para o alto e ele viu um ser assentado num alto e sublime trono, de modo que esse ser era tão grandioso que a orla, a bainha do seu vestido enchia todo o templo de Salomão. Ezequiel diz que olhou e viu uma roda de fogo e outra roda de fogo, com anjos cantando sem parar, e um ser que parecia pegar fogo, mas não se consumir. Nós temos vestígios de pessoas que contemplaram a glória de Deus. Ninguém nunca conseguiu ver a Deus, sabe por quê? Se enxergar a Deus, morre. João 1,14 diz que Jesus Cristo é o esplendor da glória do Pai. O que Moisés não viu, o que Isaías não viu, o que Ezequiel não viu, o que Davi não viu, nós somos privilegiados de contemplar. Você tem toda a majestade de Deus disponível em Cristo. Você tem toda a glória de Deus disponível em Cristo. Você tem toda a Shekinah de Deus disponível em Cristo, porque Ele é a imagem do Deus invisível. Mas o texto não diz que Ele é só a imagem do Deus invisível. O texto diz: Ele é o soberano, o primogênito de toda a criação. Essa palavra primogênito talvez não seja a melhor tradução. Algumas seitas, como os Testemunhos de Jeová, aplicam esse texto dizendo que por ser o primogênito, Ele é o primeiro a ser criado. Mas nós não cremos que Jesus é uma criação de Deus. Nós cremos que Jesus é o próprio Deus. Ele existe desde sempre. Mas então por que Ele é o primogênito? É no sentido de primazia. Jesus é o Criador. Na economia da Trindade você tem Pai, Filho e Espírito Santo. Cada um tem uma função no plano redentivo. A criação, ela é algo do Filho. O Filho criou todas as coisas. E aí preste atenção, Jesus é eterno, porque Isaías já tinha profetizado. Ele diz assim: um menino vos nasceu, um filho se foi dado. Ele será chamado Maravilhoso. Ele será chamado Conselheiro. Ele será chamado Deus Forte. E Ele será chamado Pai da Eternidade. Isso quer dizer que Jesus Cristo criou todas as coisas. Mas todas as coisas o quê? Versículo 16 diz: nele foram criadas todas as coisas, no céu, na terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos, soberanias, poderes ou autoridades. Todas as coisas foram criadas por Ele e para Ele. Irmão, Jesus é o ponto de partida de todas as coisas. Tudo foi criado por Ele. Então começa a pensar tudo. O que é tudo? Tudo no grego significa tudo. Não há nada, absolutamente nada, que não tenha sido criado por Jesus Cristo. Você foi criado por Jesus, o céu foi criado por Jesus, a terra foi criada por Jesus, a criação inteira foi criada por Jesus, os animais foram criados por Jesus, o oceano que banha o Guarujá foi criado por Jesus, essa praia maravilhosa foi criada por Jesus. Ele criou todas as coisas. Mas preste atenção, dele foram criadas todas as coisas. Significa que Ele não é só o Criador, como Ele também é o sustentador e o mantenedor de todas as coisas. Enquanto está nele, tudo subsiste, nele tudo tem vida. Irmão, preste atenção, nós não servimos a um Deus que é o Deus dos crentes, nós não servimos a um Deus que é o Deus da Igreja Batista da Lagoinha, nós servimos a um Deus que é um Deus da igreja, é o Deus da Lagoinha, da Assembleia, da Presbiteriana, é o Deus do Guarujá, é o Deus do continente africano, é o Deus da Europa, é o Deus dos vivos, é o Deus dos mortos, é o Deus do anjo, é o Deus dos demônios. Nós servimos a um Deus que sustenta todas as coisas, as visíveis e as invisíveis, aquilo que compreendemos e aquilo que nós não compreendemos. Ele é o Senhor de tudo, absoluto, meu irmão. O problema
problema é que esses irmãos acreditavam que anjos traziam alguma revelação especial, mas é como se Paulo estivesse dizendo: para que você está procurando a criatura se você tem acesso ao Criador? Para que você está procurando o empregado se você tem acesso ao patrão? Por que você está procurando adorar anjo se você tem acesso a quem criou os anjos? Porque nele foram criadas todas as coisas, no céu, na terra, debaixo da terra, as visíveis, as invisíveis. Portanto, nós não precisamos procurar mais nada. Nós temos algo que é suficiente, e o que é suficiente é Cristo Jesus, o nosso Senhor. O versículo 17 diz: Ele é antes de todas as coisas, e nele tudo subsiste. Eterno. Tem algumas maneiras de você defender apologeticamente que alguém é Deus, tanto Cristo quanto o Espírito Santo, como Deus o Pai. Primeira maneira é encontrando atributos que só Deus pode ter. Se você conhece um pouco de teologia, você sabe que existem os chamados atributos incomunicáveis e os atributos não comunicáveis. Atributos comunicáveis são aqueles atributos que Deus tem, mas que Ele comunicou com a humanidade. Logo, por exemplo, Deus é amor, mas Ele também nos comunicou parte do seu caráter, então nós também podemos amar. Deus é justo, mas Ele também comunicou parte do seu caráter. É por isso que nós temos um senso de justiça. Deus é um ser pacificador, Ele é o Deus de paz. É por isso que nós temos um senso de pacificação, de paz. Mas existem características que separam Deus de nós, seres humanos. Por exemplo, Deus é todo poderoso, nós não somos. Nós temos algum poder. Talvez você tenha poder nas suas redes sociais, você tem poder no seu celular, mas você não tem todo o poder. Mas Deus não. Deus tem todo o poder. Não é só todo poderoso, Deus também, Ele tem todo conhecimento. Ele não precisa ler um livro para conhecer as coisas. Ele não precisa de um diploma de uma faculdade. Isso não separa de Deus. Se eu quero adquirir um conhecimento, irmão, eu preciso estudar o assunto, eu preciso me dedicar. Porque eu não nasci sabendo, eu nasci inclusive sem saber nada. Eu precisei aprender a comer, eu precisei aprender a falar, eu precisei aprender a andar, eu precisei aprender a pensar, eu precisei aprender a ordem. Eu fui para a escolinha, eu participei do ensino médio, do ensino fundamental, de um curso superior. Nós estamos aprendendo a viver. Eu acho que quando a gente começa a aprender a viver, a gente morre, né? Deus, Ele é onisciente, onipresente, Ele está em todos os lugares. Mas aqui Paulo está dizendo uma característica que só Deus pode ter, e que Ele está dizendo que Cristo tem. Ele é eterno, porque Ele é antes de todas as coisas. Irmão, não é porque Jesus encarnou no século I, Ele veio em carne, que Ele passou a existir a partir do momento que Ele veio em carne. Não, Ele existe desde sempre, desde toda a eternidade. Nunca houve um tempo na história do universo em que Cristo não existisse, porque Ele sempre existiu. Ele é antes de todas as coisas, e nele tudo subsiste. O que Paulo quer dizer é que existe vida, mas essa existência está condicionada, está alicerçada em Cristo Jesus. Irmão, o motivo de você estar vivo hoje é Cristo Jesus. O motivo de você ter saúde hoje é Cristo Jesus. O motivo de você ter vida hoje é Cristo Jesus. Tem um corinho de fogo, mais pentecostal, eu gosto desse corinho de fogo. Os meninos vão até cantar ele no final, estou brincando. Captadinho, não vão nem saber, né? Que diz assim, ó: se Deus puxar da tomada, não prega, não canta, não faz mais nada. Já ouviu esse corinho de fogo? Meu Deus do céu, ó, eu não estou sozinho aqui não, hein? Eu estou acompanhado aqui, ó. Você já viu um homem? Olha para esse homem forte que está aí perto de você. Esse homem que está fedendo testosterona aí. Você já viu um homem, quando é picado por um mosquito atleticano, aquele preto e branco assim? Aqui é corintiano, né? Preto e branco. Já viu um homem com dengue?
Você já viu? Um homem com dengue, ele não serve para muita coisa não, irmão. Ano passado, lá para o mês de setembro, eu tive o desprazer de ser picado por esse mosquito. Irmão, é pequenininho assim, ó, um negocinho de uma unha aqui, ó. Me picou e eu matei ele me picando. Falei, te matei, demônio. Passou uns 2 dias, eu me lembro de estar deitado e todas as juntas do meu corpo doía. Eu não conseguia mexer o corpo. E eu lembro que eu falei com a minha esposa, falei, amor, eu acho que Deus vai me levar. A música que eu ouço, amor, é uma canção, parece que os anjos estão cantando. Estou sentindo as minhas forças indo embora. Abri o olho, doía. Quando eu ficava com o olho fechado, eu vi uma luz. Eu falava, amor, eu não vou para a luz no final do túnel. Eu vou ficar aqui, eu me recuso a ir embora. Porque, irmão, nós não aguentamos muita coisa, não. Um mosquito te derruba, irmão. Tem um monte de menino hoje aqui, 18 anos de idade, mas já está numa canseira, uma veieira. Os meninos dão 18 anos, parece que faz 18 anos, a mão já faz isso aqui na coluna assim, ó. É joelho doendo. Irmão, esses dias eu peguei um jovenzinho, eu fui discipular e falei, irmão, nós vamos fazer uma corridinha junto ali. Lá em Belo Horizonte a gente tem uma lagoa lá, a Lagoa da Pampulha, é hábito cultural da cidade, a gente correr em volta da lagoa. Eu peguei um domingo, 6 horas da manhã, a gente foi correr junto. Aí ele me mandou uma mensagem, eu falei, vamos no cu das 9 da manhã, ele passou, não vou conseguir ir, porque eu estou com uma inflamação na sola do pé. Irmão, eu nunca vi alguém com o pé inflamado, eu nunca vi isso na vida. Os meninos de hoje já tomam cheio de remédio, ó, ginkgo biloba, canela de velho com sucupira, ômega 3, já toma de tudo, misericórdia. Não, tá conversando com o Bruno aqui, o Bruno disse que foi no psicólogo para pedir ajuda, porque estava esquecendo. Aí chegou no psicólogo, o que ele fez? Ele esqueceu de falar que ele estava esquecendo, olha que coisa maravilhosa. Meu irmão, a gente não vale de nada. Paulo está nos lembrando que se tirar Cristo da nossa vida não sobra nada. A gente não tem vida, a gente não tem esperança, a gente não tem saúde. Nós somos o pior de todos os seres humanos, mas em Cristo Jesus nós temos nele todas as coisas. Irmãos, agora acontece algo sobrenatural. Paulo diz à igreja em Gálatas que já não era mais ele quem vivia, era Cristo quem vivia nele. O tempo todo Paulo está dizendo em Cristo, em Cristo, em Cristo. Ou seja, a igreja está em Cristo, nós estamos em Cristo, a vida que vivemos em Cristo. E aonde Cristo está, nós vivemos um paradoxo, porque agora nós estamos aqui nesse planeta Terra, geograficamente no Guarujá, estamos sofrendo, vivemos angústias, vivemos tribulações, mas temos uma firme esperança. Mas não vivemos só aqui, porque nós estamos em Cristo, e por estarmos em Cristo, aonde Ele está? Ele está sentado à destra de Deus, nas regiões celestiais. Paulo fala aos Efésios, no capítulo 1, no verso 3, nós fomos abençoados com toda a sorte de bênção espirituais nas regiões celestiais em Cristo Jesus. E portanto, estando em Cristo, não nos falta nada. Cristo é a nossa alegria, Cristo é a nossa esperança, Cristo é a nossa fé, Cristo é a nossa graça. Nele nós nos movemos, nele nós existimos, nele nós caminhamos. Ele é o autor, é o início da nossa fé, mas Ele também é o consumador, Ele é o fim da nossa fé. Nós começamos nele. Eu entrei em Cristo Jesus, mas olhamos para o final, e sabe quem está te esperando? Quem está te esperando é Cristo. Ele está dizendo, vem, continua, vem mais um pouco, continua, vem mais um pouco, continua, vem mais um pouco. Nós estamos em Cristo Jesus. Nele tudo subsiste. O versículo 18 diz, Ele é o cabeça do corpo, que é a igreja. Ele é o princípio e o primogênito dos mortos, para que tudo Ele tenha supremacia. Agora Paulo fala da obra de Cristo, porque ele está dizendo, você viu o tamanho de Cristo? Ele decidiu se tornar o primeiro de uma obra. E é engraçado porque João,
quando narra o nascimento de Cristo, João, no seu evangelho, ele não decide falar de uma genealogia, ele decide fazer uma teologia. E quando ele fala de Jesus como Filho de Deus, ele não chama Jesus do primogênito. É Paulo quem está chamando Jesus de primogênito. Ele chama Jesus de unigênito. É único, gerado, não criado, é único. Não há nenhum outro que é filho de Deus como Cristo é filho de Deus. Não há, porque Cristo é Deus. Ele existe desde sempre. Nunca houve um tempo em que Cristo não existisse. Portanto, na obra vicária da cruz, portanto na obediência, portanto na representatividade, Cristo é o único. Não há ninguém que possa ser como Ele, ou seja, não há ninguém mais que pode se encarnar, não há ninguém mais que pode obedecer fielmente, não há ninguém mais que pode submeter à vontade do Pai, não há ninguém mais que pode morrer substitutivamente em prol de outro ser humano. Não há ninguém mais. Portanto, Ele é o único capaz de cumprir essa obra. É o único Filho de Deus capaz de cumprir essa obra. Porque só existe dois seres humanos com capacidade representativa por toda a humanidade. Paulo também nos ensina, escrevendo aos Coríntios, ele diz que Jesus é o segundo Adão, o último Adão. Quer dizer que Adão era uma espécie de cabeça federal, representatividade. E você conhece a história de Adão? Adão miserável, pecou, não pecou? E porque Adão pecou, nós já nascemos contaminados com o pecado. O que você precisa para ser lançado no fogo do inferno? Nascer. É duro isso, não é? Nós já nascemos com a natureza do pecado. É tristíssimo, irmão. Mas você não precisa de muito esforço para fazer coisa errada, não. Você só precisa não fazer esforço nenhum, que você já faz coisa errada. Eu tenho uma filhinha de 1 ano e 11 meses, filha de pastor, criada na igreja. Minha esposa quase pariu no culto assim, ó. A gente saiu do culto para ir para a maternidade. Ela quase nasceu dentro da igreja. Nasceu no sábado, no domingo ela já estava no culto de domingo. Quase que a primeira refeição dela foi a ceia, não foi o leite materno, né? 1 ano e 11 meses. A minha filha já sabe me responder, já me desobedece, já faz pirraça. Quem que ensinou para ela fazer pirraça? Porque para aprender a obedecer pai, a gente tem que fazer até curso na igreja. Gerações nível 1, nível 2, geração master, cluster, baster. Mas para desobedecer você só precisa existir. Minha filha está com um pouquinho da fala atrasada, a gente pôs no fono. Pouquíssimas palavras que ela falava. Você sabe qual que é a única que ela fala com intenção de fala, que a fonoaudióloga diz? Não. Fala, filha, vem cá, vamos tomar banho. Ela olha para mim, não. Fala, não, a mão na sua cara, vem cá, passa aqui pro seu pai, menino. Vamos. Aí ela vai correndo assim, ó, vai tomar banho, já sabe daquele tamanhozinho. Você não vê ninguém fazendo curso superior para roubar. Você não vê ninguém fazendo curso superior para trair, adulterar. Você não vê. Nós já sabemos fazer o que é errado desde o nascimento, porque estamos contaminados com o pecado de Adão. Quem nasce uma vez está condenado a morrer 2. Mas quem nasce 2 vezes vai morrer uma só vez. Eu vou explicar para você. Você nasceu uma vez, nasceu em Adão. Se permanecer em Adão, vai morrer a morte natural, mas vai morrer também a morte eterna, que é a condenação eterna. Mas se nascer 2 vezes, preste atenção, nasceu sob Adão, está condenado no pecado de Adão, mas reconhece que esse nascimento é errado, entende que precisa nascer de novo. Mas como que eu vou nascer de novo? Alguém já entendeu o que eu estou falando aqui? Vai nascer da água e do Espírito. Mas como que é esse parto espiritual? Diz: se com o coração você crê e com a boca confessar, imediatamente você recebe o Espírito Santo de Deus. O Espírito Santo opera uma obra chamada obra da regeneração. Ele te dá um novo coração. Agora você é um ser humano que morreu para a natureza de Adão e recebeu uma nova natureza. E qual é essa nova natureza? É a natureza de um unigênito. Preste atenção. Por que unigênito? Porque ele foi o nosso representante.
porque Ele pegou o nosso pecado, porque Ele pegou a nossa culpa, Ele assumiu a responsabilidade pelo nosso erro. Porque talvez você está se perguntando: não é justo que eu seja condenado pela natureza do pecado de Adão, se eu não estava no Éden? Mas deixa eu te perguntar: é justo você ser salvo pela obediência de Cristo, se você não estava no Calvário? Eu não pequei no jardim do Éden, mas eu também não obedeci na cruz do Calvário. E embora não pecando e condenado no jardim do Éden, eu criei no sacrifício de Cristo, eu me apropriei da justiça emanada da cruz do Calvário, e Ele me justificou, Ele me salvou, a sua graça maravilhosa me alcançou. Portanto, para aqueles que estão em Cristo Jesus, já não há mais condenação. O pecado não te condena, o diabo não te condena, principados não te condenam, o diabo, nem o principado e potestade, nada pode te condenar, porque Cristo já foi condenado na cruz do Calvário, no meu e no seu lugar. Mas isso torna dele único, ninguém pode fazer o que ele fez. Mas então por que está dizendo aqui que ele é o primogênito dentre os mortos? Porque esse segundo representante, Adão morre, a gente não sabe agora cadê Adão, mas esse segundo representante morreu como Adão morreu. Mas a Bíblia diz que num domingo pela manhã, umas mulheres foram visitar o túmulo, e quando elas chegaram, elas encontraram o túmulo vazio. E apareceu um anjo para ela e perguntaram assim: por que vocês estão procurando entre os mortos aquele que está vivo? Se na cruz, você cantou aqui, era eu, ele era sem pecado, era para eu estar na cruz, e eu estava na cruz representado por Cristo Jesus. Se ele morreu, eu morri também. Paulo diz isso: já não sou eu que vivo, eu morri por Cristo. Mas ele não permaneceu morto, porque o terceiro dia ele ressuscitou. E ele ressuscitou como quem? Ele ressuscitou como o primeiro que venceu a morte, o primogênito dentre os mortos. Agora a linguagem evangelical muda, porque João, que diz que ele é unigênito, como aquele que encarnou e morreria, é único, ninguém mais pode fazer o que ele fez. Mas Paulo diz que aqui na ressurreição ele não é mais o unigênito, ele é o primogênito. Porque se tem o primeiro que ressuscita, tem o segundo que ressuscita, tem o terceiro que ressuscita, tem o quarto que ressuscita, tem o quinto que ressuscita, tem o sexto que ressuscita. E se você conhece um pouco de matemática, os números são infinitos. Cristo ressuscitou, eu tenho garantia que Ele foi o primeiro, e eu estou naquele que é o primeiro, eu estou naquele que é o supremo, eu estou naquele que é absoluto. E se Ele tem poder para ressuscitar, Ele também vai me ressuscitar. Naquele último e grande dia, eu me ressuscitarei com Cristo Jesus. O versículo 19 diz que pois foi do agrado de Deus que nele habitasse toda a plenitude. É engraçado que essa palavra plenitude, a gente acha que é tudo, né? Tudo que é pleno. Mas se você pegar essa palavra no grego, o termo é pleroma. E só para você entender a espécie de cosmovisão que um grego tinha, ele tinha a ideia de que o mundo era criado em camadas. Portanto, você tinha a terra, você tinha um pleroma, era uma espécie de céu de bronze que dividia o plano material do plano espiritual. Nesse pleroma habitava espécie de anjos e demônios, seres celestiais. É o que eles chamam de principados e potestades. Eles habitavam nesse pleroma, os principados. E aí você tinha acima desse pleroma o mundo dos deuses, o Olimpo com Zeus e todas aquelas divindades. Acima do Olimpo você tinha os titãs, e acima dos titãs uma força cósmica criacional, que eu vou pregar amanhã, não vou pregar hoje não. Mas quando esses irmãos estavam dizendo: olha, a gente precisa acessar Deus, mas existe uma barreira entre o céu e a terra, e essa barreira, esse pleroma, é habitado de anjos e demônios. E esses gnósticos diziam: eu tenho um atalho, porque eu conheço um anjo, o anjo fulano, que tem uma brecha nesse céu de bronze, para que possamos acessar Deus. Portanto, eu tenho um atalho no pleroma.
Vamos, se você fizer o que eu estou te falando, a gente tem acesso a Deus por meio desse atalho que esse anjo me falou. E aí Paulo está dizendo: foi do agrado de Deus que em Cristo habitasse todo esse pleroma, anjos, demônios, principados, potestades. Sabe o que isso significa dizer? Como cristãos, nós não tememos nem obedecemos anjos, nós não tememos nem obedecemos demônios, nós não tememos nem obedecemos principados e potestades, nós não caminhamos pela ordem desse mundo ou do mundo sobrenatural, nós obedecemos aquele que é Senhor sobre tudo e sobre todos, Cristo Jesus, o nosso Senhor. Por isso que eu quero te encorajar a não ter medo. Mas tem fulano de tal que vive fazendo trabalho contra mim. Irmão, você não entregou sua vida para um cabrito, você não entregou sua vida para um prato de coraçãozinho com farofa e cachaça na esquina, oferecido meia-noite para uma entidade que você nem sabe o nome. Você não entregou sua vida para uma galinha com a cabeça cortada. Você entregou sua vida para o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Ele é Senhor sobre demônio, Ele é Senhor sobre principados, Ele é Senhor sobre potestade. Irmão, o mal não tem direito sobre a sua vida, o diabo não tem legalidade. Paulo diz um pouco antes, ainda no capítulo 1, no versículo 13, que Ele nos transportou, Ele nos arrancou do império das trevas. Deixa eu te dizer aonde você estava antes de Cristo Jesus chegar na sua vida. Você era filho da ira, filho da desobediência, filho do diabo. Você estava morto nos seus delitos e pecados, mas Ele te arrancou do império das trevas. Ele foi na casa do valente, chutou a porta da casa do valente, entrou lá, tirou as suas correntes, abriu a sua sepultura, te tirou do reino das trevas e te transportou para o reino do Filho, do amor do Pai, de modos que não somos mais filhos do diabo, mas nos tornamos filhos de Deus. E como que Ele fez isso? E aqui eu finalizo. Por meio dele, Ele reconciliou consigo todas as coisas, as que estão na terra, as que estão nos céus, estabelecendo paz pelo seu sangue derramado na cruz. Estávamos separados, perdidos, sem saber o caminho de volta para casa. Sabe aquela sensação de vazio? Que a gente tem que buscar algo para preencher. Que agora tem um monte de gente aqui buscando algo para preencher o vazio. Estava conversando mais cedo. Não tem nada de novo no mundo. As pessoas buscam preencher o vazio com tudo. A moda da onda agora é o tal do bebê reborn. Todo mundo quer preencher o vazio. É engraçado, mas isso revela o vazio do nosso coração. Pessoas estão procurando preencher o vazio com uma relação sexual de uma noite sem compromisso. Pessoas estão buscando preencher o vazio sentando num bar, ouvindo uma música qualquer e entorpecendo a sua consciência para esquecer um pouco dos seus problemas. Pessoas estão buscando preencher o vazio com alguma droga para tentar trazer significado à sua existência. Pessoas estão preenchendo um vazio, tentando enriquecer com as famigeradas bets. Eu poderia citar tantos exemplos de pessoas buscando preencher o vazio para se sentir melhor. E sabe por que querem se sentir melhor? Porque sabem que estão longe de Deus, porque sabem que estão brigadas com Deus, porque sabem que não há como se aproximar de Deus, a não ser se você pegue na mão de alguém que tem um ministério chamado Ministério da Reconciliação. Sabe o que é reconciliação? Já viu quando o pai e a mãe estão brigados e aí o filho tem que intrometer para reconciliar os dois? Eu não sei se acontece com vocês, mas comigo acontece bastante. Meu pai e minha mãe estão mais velhos, né? Acabaram de aposentar agora e parece que depois que aposenta baixa um espírito de teimosia. Um espera, sei lá o que é, mas misericórdia. E aí minha mãe
Esses dias estava meio gripada. Meu pai disse que é um chá de babosa que ela tomou que adoeceu ela. Mas era gripe, ela está com o pulmão cheio. E em Belo Horizonte tem uma virose agora. Eu falei, pai, não é gripe, vamos levar no médico. Não, isso é babosa que ela fica tomando. O senhor falou, depois morre. Aí eu vou casar com outra mulher. Eu falei, tá velho, você vai casar com quem? E aí, irmão, não moro mais com meu pai. Minha irmã tá mudando para o exterior também, não mora mais. É os dois, eu entro dentro de casa, os dois o dia inteiro, um provocando o outro. Aí meu pai chega lá, minha mãe está cozinhando, ele abraça ela, fala, você está me abraçando por quê? Não aguenta nada. Aí meu pai fala, tô velho, mas não tô morto não. Vai ver o dia que eu te largar. Eu fiquei tão largo então. Você não aguenta, se eu te largar você fica com depressão parecido. Eu fiquei um alfinetando o outro. Volta e meia eu tenho que chegar, seu pai, vamos lá, vem conversar com sua mãe. Quer saber dessa véia não? Falei, mãe, vamos lá conversar com seu pai. Eu estou orando para Deus levar seu pai, porque eu não estou aguentando ele mais não. E volta e meia eu tenho que pegar na mão do meu pai aqui. Vem cá, pai. Vem cá, mãe. Dá a mão aqui. Para de brigar, senhor. Pelo amor de Deus. Depois de véia, vocês ficam brigando. Não aguento isso não, hein? Senão eu vou vir morar aqui em casa com vocês de novo. Vou largar minha esposa, vou ficar aqui. Não, que isso, não queria filho meu para lá. Então fica quieto. O senhor está entendendo, senhor Paulo César? Estou entendendo. Está entendendo? Parecido, estou entendendo. Então parou de briga. Põe a mão aqui que eu vou orar. Deus, não deixa eles brigar não. Se ficar brigando, mata os dois. Amém. Ministério da Reconciliação. Mas agora você nasceu em pecado. Sabe o que a palavra diz? A palavra diz que o justo pagamento por aquele que peca, sabe o que é? É morte. Você tem que morrer. O pagamento pelo seu pecado é morte. Deixa eu te lembrar. Todas as vezes que você respondeu a sua mãe deveria ter morrido. Todas as vezes que você consumiu material pornográfico deveria ter morrido. Todas as vezes que você contrariou a lei de Deus deveria ter morrido. Porque o justo pagamento, o salário do pecado é a morte. Então por que você não morreu? Porque alguém morreu no seu lugar. Mas ele não só morreu, ele também ressuscitou. E ele pegou na sua mão e falou, vem cá que eu vou te reconciliar com o Pai. E aí talvez você está perguntando, Deus ou Jesus, se eu me aproximar de Deus eu morro, porque Deus é glória, Deus é justiça, Deus é santidade. Então como que eu me aproximo de Deus? Você não vai se aproximar sozinho, você se aproxima por mim. Cristo é aquele que pode pôr a mão no ombro de Deus, e Cristo é aquele que pode pôr a mão no ombro do homem. Irmão, quando você ora, a palavra diz que você tem um intercessor, que é o Espírito Santo, dentro de você. Mas você também tem um intercessor à destra do Pai. Jesus está orando agora no céu, em seu nome. Sabe o que ele diz? Ele reconciliou. E por que não pode desvincular? Porque ele diz que essa relação foi pacificada. Ou seja, Deus está em paz com você. E por que Deus está em paz com você? Por conta do sangue de Cristo derramado na cruz do Calvário. Deus não te odeia, Deus não te quer longe, Deus não quer te destruir, porque Deus está em paz com você. Por meio de Cristo nós temos não só o Deus da paz, nós temos a paz de Deus, e Deus nos aceita. Ele reconciliou. Agora preste atenção, e aqui eu quero finalizar. Se você quiser já pode ficar de pé no seu lugar, porque nós temos talvez um texto, um dos textos mais lindos de toda a Bíblia, Romanos capítulo 8. E aí preste atenção. Vem cá vocês dois, deixa eu ilustrar, eu tenho que acabar ilustrando aqui. Vem cá pastorzão também, vou te pôr de Jesus aqui. Vem cá, vem cá, vem cá, vem cá. Vou te pôr você de pecadora. Glória a Deus. Você vai ficar do lado de cá como pecador, e você vai ficar aqui como Deus o Pai. Não, você vem cá, ele aqui é Jesus. Agora dê um braço assim como uma corrente. Isso, faz assim como uma corrente. Porque está aqui ó, Deus, Jesus e você. Olha você aqui, triste, sofrida, acabada. Mas você está unida a Deus por meio de Cristo. Cristo te uniu. Agora segura aí, por favor. Porque Paulo diz, o nosso medo o tempo todo é de separação, porque a gente tem medo,
porque afinal vivemos uma cultura de separações traumáticas. Existem milhares de pessoas aqui, ou dezenas de pessoas aqui, que não tiveram a figura do pai presente, porque foram separadas da figura de um pai. Portanto, faltou um pai na sua vida. Tem gente aqui que não teve uma família estruturada, porque presenciou o divórcio dos pais, porque não teve um pastoreio, porque presenciou o abandono do pastor. E nós vivemos o tempo todo numa cultura de separação. E quando nós olhamos para isso aqui, nós nos questionamos: que hora que é que Jesus vai separar da minha mão e me largar para viver de novo? Que hora que é que Deus Pai vai me rejeitar e vai me separar? Essa é a nossa questão. Paulo então responde em Romanos no capítulo 8, ele diz assim: o que pode nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus? Será a fome que pode separar? Não pode separar. Será a nudez que pode separar? Não pode separar. Será que os anjos podem separar? Eles não podem separar. Será que o inferno pode separar? Não pode separar. A Bíblia diz que a altura não pode separar. A Bíblia diz que profundidade não pode separar. A Bíblia diz que perseguição, nudez, fome, espaço. O que é? Paulo diz: nada, absolutamente nada pode nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, o nosso Senhor, meu. Obrigado, viu? Tamo junto. Desculpa, pastor, tamo junto. É como se Deus estivesse dizendo assim: nós estamos juntos e não largo a sua mão. Você está achando que Jesus é a Rose do Titanic, que quando atava com a Bia 2 ela vira Jack, oh Jack, e deixa o miserável do Jack morrer afogado? Deixa eu te falar, Jesus não vai deixar você morrer. Jesus pegou na sua mão, Ele está te dando segurança, e Ele está dizendo: nada vai te separar das minhas mãos. Eu sou o bom pastor que dá a vida pelas ovelhas. As minhas ovelhas ouvem a minha voz e me seguem. Jesus, o pleno homem, o pleno Deus, está nos chamando para que coloquemos Ele de novo no lugar de primazia, um lugar de ser o primogênito dentre os mortos. Jesus vai na frente e nós o seguimos. Vamos, feche os seus olhos. Pai, nós queremos que o nosso coração seja tomado por paixão em Cristo Jesus. Vamos, Senhor, coloca a convicção de que não, nosso pecado não vai nos separar, de que o diabo não vai nos separar, de que as tribulações da vida não vão nos separar. Nós estamos unidos em Cristo. Nós estamos enxertados na videira verdadeira, nós estamos inseridos nele. A vida que flui nele é a vida que flui em nós. Portanto, já não há mais separação. Nós vivemos pelo Espírito, vivemos pela fé no Filho de Deus, aquele que morreu, mas ao terceiro dia ressuscitou. Nós cremos em Ti, Jesus. Vamos, levante as suas mãos, levante as suas mãos. Será que você pode exaltar Jesus? Vamos, comece a agradecer. Obrigado, Jesus, pelo teu sacrifício na cruz. Obrigado, Jesus. Existe um amor mais ciumento que a morte. Existe um amor mais ciumento que a morte. E a minha vida Ele governa. E a minha vida Ele governa. E esse amor veio a mim com os seus olhos em chamas. E eu perguntei sobre os seus olhos, sorrindo me disse: o fogo nunca dorme, o fogo nunca apaga, nunca apagará, não, não, não. Deus
nunca morre, Deus nunca é vencido, nunca é vencido. O fogo nunca dorme, o fogo nunca apaga, nunca apagará, não, não, não. Deus nunca morre, Deus nunca é vencido, nunca é vencido. Existe um amor mais ciumento que a morte. Ei, Jesus! Existe um amor mais ciumento que a morte. E a minha vida Ele governa. E a minha vida Ele governa. E esse amor vem a mim, com os teus olhos em chama. Eu perguntei sobre os seus olhos, sorrindo me disse: o fogo nunca dorme, o fogo nunca apaga, nunca apagará, não, não, não. Deus nunca morre, Deus nunca é vencido, nunca é vencido. O fogo nunca dorme, o fogo nunca apaga, nunca apagará, não, não, não. Deus nunca morre, Deus nunca é vencido, nunca é vencido, nunca é vencido, nunca é vencido. Vamos, feche os seus olhos nessa noite. Espírito Santo de Deus. Esperança da glória, Cristo Jesus. Preste atenção, com seus olhos fechados. Lucas registra um episódio de dois discípulos caminhando para uma cidade chamada Emaús, e enquanto caminhavam, Cristo caminhava com eles, e eles não percebiam que Cristo estava no meio deles. Mas depois que Cristo se revela e não fica com eles, eles questionam um ao outro, dizendo que enquanto eles ouviam aquele homem falar que era Cristo, o coração deles aquecia por meio da palavra. A palavra aquecer fala sobre um coração como uma brasa viva, como uma brasa ardente. E talvez enquanto o caráter de Cristo era apresentado, e talvez enquanto as escrituras revelavam Cristo, e talvez enquanto a palavra era exposta, o seu coração ardia. Eu não sei qual é a realidade que você está aqui nessa noite, porque talvez é uma realidade de alguém que não conhecia o Cristo que hoje foi desacortinado para você. Talvez a realidade era de alguém que foi apresentado à religião, apresentado à igreja, mas não apresentado a Cristo. E que talvez enquanto essa palavra era pregada, seu coração ardia, coração queimava, e você entendeu que precisa de Jesus. Você entendeu que não dá para viver sem Ele. Eu queria que com os olhos fechados você colocasse a mão no seu coração e repetisse uma oração comigo. Diga: Senhor Jesus, nessa noite eu creio com o coração
eu confesso com a boca que o Senhor é tudo o que eu preciso. Não há outro Deus além de Ti. Eu abro o meu coração. Pode entrar, Jesus. Eu acredito na Sua morte. Eu acredito na Sua ressurreição. Eu acredito que o Senhor perdoou os meus pecados pelo sangue na cruz do Calvário. E hoje eu recebo a Tua paz. Eu estou em paz com Deus. E eu tenho a paz de Deus. E eu que me afastei, hoje eu volto para os braços do Pai, entendendo que nada pode me separar do amor de Deus. E que assim seja, em nome de Jesus. Você que está aqui nessa noite com os olhos fechados, se você fez essa oração pela primeira vez, entregando a sua vida para Jesus, ou se reconciliando com Ele, se você entende que precisa desesperadamente de Jesus, eu quero muito orar por você e eu quero orar com você. Eu vou contar até 3, eu vou pedir que você levante uma das suas mãos, para que eu possa te ver e para que eu possa orar por você, sem medo, sem constrangimento. Toda a igreja está com os olhos fechados, é só você e Ele, é só você e Ele. Vamos, sem medo. 1, 2, 3, levante a sua mão, eu quero te ver. Vamos, levante sua mão. Deus abençoe, Deus abençoe. Você que levantou sua mão, eu quero te fazer um convite. Eu preciso orar por você. Eu queria que você saísse do seu lugar e viesse aqui. Vem cá, meu irmão, deixa eu orar por você. Vem cá, minha irmã, me permita orar por você. Vem cá, vem cá, vem cá. Deixa eu orar por você, vem cá. Jesus está te chamando aqui, vem cá. É um novo tempo, é tempo dele renovar a aliança com você. É tempo dele mudar a sua estrutura. É tempo dele transformar o seu coração. Isso, vem, 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 vem. Será que você pode aplaudir o Senhor Jesus? Vamos, vida, 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 vida. Aleluia! Minha irmã, olha para mim, por favor. Nós costumamos dizer que essa é a melhor decisão que uma pessoa pode tomar, é quando o nosso coração é tomado por Cristo Jesus. E talvez não é que vai mudar alguma coisa do lado de fora, mas a gente tem uma convicção que está mudando do lado de dentro. Aleluia! A Bíblia diz que quando confiamos em Cristo, o medo, ele vai embora, e ele dá lugar ao verdadeiro amor que lança fora todo medo. A Bíblia diz que a ansiedade, a inquietação, ela vai embora, e diz que vem uma paz que a gente não consegue explicar. Nós damos o nome da paz que excede todo entendimento. A Bíblia diz que a partir desse encontro, chega aí, meu irmão, ela diz que nós nunca mais estamos sozinhos. Ela diz que a partir de agora Ele permanece conosco todos os dias da nossa vida. Significa dizer que não é que não vai ter dias difíceis, dias nublados, tempestades. A questão é, nunca mais vocês estarão sozinhos. Quer dizer que dentro de vocês uma fé e uma convicção vai estar ardendo no coração de vocês, que nunca mais vocês estarão sozinhos, nunca mais. Essa é a verdade, essa é a realidade. A realidade é que agora Deus está recebendo vocês por meio de Cristo. A realidade é que agora, embora estando aqui na Lagoinha Guarujá, vocês também estão sendo assentados com Cristo nas regiões celestiais. Nós queremos que a partir de agora um novo começo, uma nova realidade está acontecendo na vida de vocês. Nós queremos orar como igreja e depois nós vamos celebrar por essa entrega. Feche os olhos, por favor, igreja, estenda a mão para cá. Pai, obrigado, Senhor. Obrigado por essas vidas. Nós queremos colocar o coração delas diante do Senhor. Ah, Espírito Santo de Deus, nós cremos que algo novo está acontecendo. Nós cremos que o Senhor está escrevendo o nome delas no livro da vida. Pai, agora realidades está sendo mudada. Pai, toda prisão emocional é quebrada, toda corrente espiritual é quebrada. A tua palavra diz que se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. A tua palavra diz que Ele nos deu vida, ainda estando nós mortos em nossos delitos e pecados. Agora
maldições são quebradas, agora realidades são transformadas, e agora o céu está em festa. E nós oramos para que a vida deles nunca mais seja a mesma, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém, amém e amém. Olha para cá, meus irmãos. A Bíblia diz que quando alguém entrega a vida para Jesus, confessa Jesus como único e suficiente Salvador, o céu faz uma festa tremenda. Agora tem anjo, querubim, serafim, está todo mundo dando mortal para trás lá, celebrando a vida de vocês. E deixa eu te falar, se o céu está em festa, a Lagoinha agora já acabou de receber o alvará. Pastor Marco me falou aqui no ponto aqui, ó, que a gente tem autorização para celebrar a vida de vocês. Então já vou falar para vocês não se assustar. Nós vamos fazer um barulho santo, vai estourar pipoco, e eu vou contar até 3. Vocês estão virados para mim, vocês vão virar para trás, que eu quero apresentar a nova família de vocês. Estamos combinados? Vamos lá, vamos Lagoinha. Isso, estão prontos para isso? No 3, vamos lá, vamos lá, vamos lá. 1, aleluia. 2, vamos lá. 3, vira para trás. Sejam bem-vindos à família de Deus. A morte venceste, o vento rompeste, a tumba vazia agora está. O céu te adora, proclama a tua glória, pois ressuscitaste, vivo está. És invencível, inigualável, hoje pra sempre reinará. Teu é o reino, tu é a glória, acima de todo nome está. A morte venceste, o véu tu rompeste, a tumba vazia agora está. O céu te adora, proclama a tua glória, pois ressuscitaste, vivo estás. És invencível, inigualável, hoje pra sempre reinarás. Teu é o reino, tu é a glória, acima de todo nome está. Poderoso esse nome é, poderoso esse nome é, o nome de Jesus, meu Rei. Poderoso esse nome é, mais forte que tudo é. Poderoso esse nome é, o nome de Jesus. Glória a Deus. Quantos aqui foram abençoados essa noite? Eu acho que se fôssemos para casa hoje, eu tenho certeza que isso seria o suficiente para nos alimentar. Mas eu estou muito feliz em anunciar que isso é só o primeiro dia. Nós temos mais 2 dias na nossa conferência, e continuem gerando expectativa no coração de vocês, e continuem abertos para receber tudo aquilo que o Senhor tem para nós, tudo aquilo que o Senhor tem para derramar sobre as nossas vidas. Nesse momento nós queremos continuar louvando ao Senhor com os nossos dízimos e as nossas ofertas, e continuando com o tema da nossa conferência, que é esse livro de Colossenses, como o pastor Isaías muito bem explicou. Eu queria ler 2 versículos que está lá em Colossenses 1,
o versículo 5 e 6, que diz: por causa da esperança que está guardada para vocês nos céus, desta esperança vocês ouviram falar anteriormente por meio da palavra da verdade do Evangelho, que chegou até vocês. Esse Evangelho está produzindo fruto e crescendo em todo o mundo, assim como acontece entre vocês, desde o dia em que ouviram e entenderam a graça de Deus na verdade. Como o pastor Isaías mesmo falou, o livro de Colossenses, ele reafirma essa verdade do Evangelho que foi anunciada a nós, que está em Cristo Jesus. Antes um mistério, antes desconhecido, mas agora revelado a nós. E esse Evangelho, essa verdade chegou até você, essa verdade chegou até nós, e ela não pode parar em nós. Ela precisa continuar avançando, precisa continuar alcançando outras pessoas. E existem algumas formas de nós podermos contribuir com isso. Deus não precisa de nós para anunciar o seu Evangelho, mas Ele conta com nós. E é um baita privilégio para nós participarmos disso, participarmos desse plano do Senhor. E existem algumas formas, como eu falei, e uma delas é com os nossos dízimos e com nossas ofertas. Mas por que, Natália? Porque exatamente agora vocês estão na nossa igreja, e não porque é uma igreja super especial, para mim ela é, mas porque aqui é o lugar onde pessoas ouvem sobre Jesus pela primeira vez. Aqui é o lugar onde pessoas aceitam Jesus como seu único, suficiente Salvador pela primeira vez. E para que essa igreja continue aberta, para que essa igreja continue de pé, nós precisamos contribuir com isso, porque nós temos toda uma manutenção para que hoje nós pudermos desfrutar desse culto. Então eu queria convidar vocês neste momento a participar disso com os nossos dízimos e nossas ofertas. Existem alguns meios, nós temos o Pix aqui no QR Code, tem alguns irmãos também passando com a maquininha, e acho que é isso, né? São esses dois meios. Então, e o dinheiro físico também nos envelopes. Então, tem essa consciência hoje de que isso é importante, não só para nós que estamos usufruindo desse espaço hoje, mas para que pessoas na semana que vem, amanhã e nos próximos dias continuem vindo e encontrando vida aqui que reside em Cristo Jesus. Então, participe deste momento. Deus poderoso, o Deus que tudo pode fazer, e o controle do mundo está nas mãos desse Deus, nas mãos de Deus, nas mãos de Deus, tudo está. É maravilhoso saber que não há impossível para Deus. Então não duvidar, confia em Deus, confia em Deus, confia. Porque Ele é contigo, aonde você estiver. Ele é amigo, seu amigo, Deus provedor. Pode confiar. Aleluia, vamos orar pelas nossas ofertas. Senhor Jesus, muito obrigado, Pai, pela oportunidade de contribuir. Senhor, muito obrigado, Pai, pelo privilégio de podermos cultuar em liberdade aqui nesse espaço. Nós queremos orar por esses dízimos, por cada contribuinte, Pai, para que o Senhor continue abençoando, pois eu sei que nós somos muito abençoados, Pai.
e orar para aqueles que não puderam contribuir, que o Senhor entre com os recursos, Pai, com um milagre financeiro em nome de Jesus. Aos que irão administrar, Pai, esses dízimos e ofertas, nós oramos, Pai, por discernimento e um dom da administração, Pai, em nome de Jesus, amém. Glória a Deus. Como o pastor Isaías comentou, né? Nós tivemos um churrasco aqui espiritual, mas eu creio que todo mundo esteja com fome também fisicamente. E hoje na cantina nós teremos coxinha, maravilha e bolinha de queijo. Para beber a gente vai ter um suco natural, o melhor suco do Guarujá, e até quem veio de Minas aqui, ó, esse é o melhor suco da Baixada Santista. Vai para sobremesa, né? Você comeu um salgado, tomou um suco, vai ter um docinho. Tem um brownie de Nutella e cookies também de Nutella, tudo de Nutella. Amém. Aí, agora a gente vai ter o momento dos avisos, né? A gente, no mês de maio, está tendo as quartas proféticas, né? Nesta quarta a gente vai ter o pastor Manuel Catarino. A nossa conferência, hoje foi o primeiro dia, mas amanhã a gente tem muito mais. Amanhã às 19 horas nós teremos mais um culto, né, da nossa conferência, e no domingo nós teremos 2 cultos, às 10 horas da manhã e às 19 horas da noite. E um último aqui aviso sobre o nosso novo canal do WhatsApp. É muito importante que vocês estejam no nosso canal do WhatsApp, porque lá é um meio mais seguro da gente se informar, é um meio mais eficiente da gente se informar. O grupo do WhatsApp ficou muito grande, então, por favor, entre no nosso canal do WhatsApp e ative lá as notificações. Por último, achei que era o último, mas tem mais um. O programa de testemunho. Se você tem algum testemunho, procure o pastor Mário, para que você possa estar compartilhando e abençoando outras vidas com o que Deus fez na sua vida. Nós temos alguém que nos visita pela primeira vez? Levanta a mão, por favor. Quem está visitando, ali tem um irmão ali, um casal. Mantenha as mãos levantadas, porque os nossos... o pessoal da equipe está levando uns marca-textos, né, um presentinho para vocês. Ali. Outro ali, Caio. Amém, gente? Bora orar pra gente ir pra casa? É o quê? Ah, tem um vídeo aí. O pessoal aqui no ponto tá falando. Vai passar agora? Tem vídeo, galera. Presta atenção.
Gente, o vídeo é totalmente autoexplicativo, né? E como a galera disse, se você não for, só você não vai. Então, se eu fosse você, eu não perdi essa oportunidade. O primeiro lote vai ser só até esse mês. Então, corre, faça sua inscrição. O link está lá no grupo do Legacy. Se você não está ainda, já entra no grupo também. E aproveita, porque, gente, eu tenho certeza que vocês não vão se arrepender. É isso? É isso, gente? Amém? Vamos orar para a gente terminar o culto. Senhor Jesus, muito obrigada, Senhor, por esse dia, Pai. Muito obrigada, Jesus, por nos dar o privilégio, Senhor, de estarmos aqui diante da Tua presença, Senhor. Obrigada por tudo aquilo que o Senhor derramou sobre nós. Obrigada por todas as vidas, todos os corações que o Senhor tocou nessa noite, Pai. Mas nós queremos Te dizer, Jesus, que nós queremos mais. Por isso, Senhor, nos leva, Senhor, de volta para a nossa casa em segurança, Jesus, que nós possamos ter um descanso, que nossa alma, Jesus, possa descansar essa noite, Pai, para que amanhã, Jesus, nós possamos retornar, Jesus, e receber mais de Ti, Senhor, mais da Tua presença, Senhor, em nome de Jesus, Pai. Toque os nossos corações, nos mantém, Jesus, sensíveis à Tua presença e à Tua voz, Senhor. É isso que eu oro, Jesus, e já Te agradeço, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Venho